Fala pessoal, beleza? Como é que você tá? Gente, nessa aula aqui eu vou trazer para vocês mais um conteúdo exclusivo lá do acelerador, conteúdo que eu só disponibilizo para os nossos alunos, mas como é algo realmente muito importante, algo relevante para o teu desenvolvimento, para a tua carreira de desenvolvedor Flutterflow, eu decidi trazer para todo mundo, que é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, você vai aprender a como evitar registros duplicados no Supabase, que é o banco de dados que nós usamos no acelerador low code. Até aí tudo bem, é algo relativamente simples, mas você vai aprender também a como tratar qualquer tipo de erro, de exceção no Flutterflow. E essas duas coisas, elas estão conectadas. Como assim tratar um erro? Quando você executa uma ação no Flutterflow e essa ação dá um erro, toda a cadeia de ação subsequente é abortada. E simplesmente não tem o que fazer. Até hoje, o Flutterflow não tem uma forma nativa de trabalhar com isso. Pode ser que amanhã já saia uma atualização, hoje é domingo, amanhã pode ser que segunda-feira já apareça uma atualização, porque o Flutterflow atualiza muito rápido. Mas nesse momento não tem. Como assim? Digamos que você vai salvar um dado no Supabase. Depois que salva o dado, a próxima ação você navega para uma outra página e depois uma outra ação você exibe uma mensagem na tela. Se na hora que você salva os dados no Supabase acontece um erro, digamos que o Supabase não aceitou, ou qualquer erro acontecer no meio do caminho, toda a cadeia de ação é abortada. Você não navega de página, você não exibe na tela a mensagem e o pior de tudo é que você simplesmente não tem como saber se deu um erro. Você não consegue depois fazer uma condição, se deu um erro, faça isso, se não deu, faça aquilo outro. Não tem como fazer isso. Até esse momento, como eu já falei. Então, nessa aula, eu vou ensinar você a como criar uma ação customizada para tratar qualquer tipo de erro no Flutterflow. E vamos utilizar esse exemplo do Supabase para contextualizarmos a nossa aula e mais um outro exemplo ainda. Beleza? E no final dessa aula ainda, eu vou disponibilizar gratuitamente para você o código que nós iremos construir durante essa aula aqui. Beleza? Então fica até o final para você saber como é que faz para ter acesso a esse código. Vamos lá então? Eu tenho uma tabela, aquela mesma tabela de montadora, e nessa coluna eu quero evitar registros duplicados. Aqui no Flutterflow, eu vou clicar nesse botão salvar, vamos criar a nossa ação de inserir uma linha no Supabase. Eu vou clicar aqui, vamos pegar a tabela montadora, cadê a tabela montadora? Aqui está. E eu quero salvar apenas nesse campo aqui, chamado nome montadora. O valor será o valor que está exatamente aqui, no widget state txt montadora. Perceba o seguinte, que aqui embaixo nós temos o retorno da ação. Isso aqui retorna para nós a linha, ok? Desse registro que foi inserido. Eu posso colocar, por exemplo, aqui o nome de uma variável para armazenar esse valor. Bom, na sequência eu vou mandar ele exibir uma mensagem, information dialog, onde nessa mensagem eu quero exibir justamente a linha que retornou. Aqui está. Então eu vou clicar aqui e eu quero exibir, por exemplo, o ID dessa linha. Muito bom. Então, ok, é só isso nesse momento. Vamos, então, atualizar aqui o Flutterflow e fazermos esse teste. Nesse primeiro momento, ainda ele vai salvar o dado repetido. Eu quero só mostrar para vocês aquela questão que você consegue ter o retorno da resposta. Vamos esperar ele atualizar aqui. Muito bem. Então ele atualizou, eu vou clicar aqui em montadora e aqui eu tenho a Nissan. Eu vou salvar, então, a Nissan assim. E eu vou clicar no botão salvar. Repare que ele salvou. E esse número 40 é justamente o ID. É esse novo ID. Vamos clicar aqui e aqui está. Vamos esperar aparecer. Aqui está, 40. Ele salvou um dado repetido. Agora, como que eu faço para evitar esse valor repetido? Vamos lá.
Eu simplesmente, você vai clicar aqui, ó, vai editar a coluna e vai marcar essa opção, is unique. Então ele vai forçar para que a coluna tenha apenas um único valor e não seja um valor repetido. Perceba que já deu um erro de cara. Por que deu esse erro? Porque a coluna ela já tem um valor repetido, que é o Nissan. Então, eu primeiro preciso deletar esse valor repetido. Ok, agora sim eu posso definir essa coluna para que ela não tenha um valor repetido. Então, is unique. Isso vai definir que isso não tenha um valor repetido. Se eu tentar executar mais uma vez, eu nem preciso dar um instant reloaded, porque essa alteração foi feita no servidor, não no Supabase. Quando eu tento executar, repare que não acontece nada. Então, aquilo que eu falei para você sobre a ação ela ser abortada, ela simplesmente acontece. Então, como ele não executa essa ação, ele não desce para baixo. Mas você poderia dizer, mas Israel, é porque você está colocando o ID aqui. O ID, e o ID realmente não tem. Não é esse o motivo. Se eu simplesmente colocar aqui uma mensagem qualquer, por exemplo, um information, vamos botar uma mensagem qualquer. Mensagem qualquer. Ótimo. Vamos tentar executar, vamos atualizar mais uma vez. Eu vou clicar em Instant Reloaded, você vai perceber que da mesma forma não funciona. O Supabase ele já está funcionando, ele não deixa registros duplicados, mas eu não consigo saber aqui no Flutterflow o que aconteceu. Então, se eu tentar colocar Nissan 2, ele vai aceitar. Muito bem, mensagem qualquer. Tá? Aqui daqui a pouco já vai aparecer. Mas quando eu tento colocar apenas Nissan, repare que ele não salva. Ele não salva e não dá a mensagem subsequente. Então, aquilo que eu falei para você é o que acontece. Quando dá um erro, simplesmente a ação ela é abortada. Você poderia pensar o seguinte, não, vamos então criar uma ação condicional para verificar se essa linha que está aqui, se essa variável, essa variável aqui, vamos verificar se isso aqui foi, digamos, instanciado. Por exemplo, eu posso clicar aqui em condições e verificar se a variável que eu criei, essa variável aqui, ela foi definida. Por exemplo, isSet. Isso quer dizer que, se essa variável existe, então faça alguma coisa. Caso ela não exista, é porque não foi salvo, faça outra coisa. Mas isso também não funciona. Quando dá o erro aqui, ele não desce para baixo. É isso que você precisa entender. Então, nós iremos tratar esse erro agora. Para evitar o registro duplicado, já sabemos. Mas como fazemos para saber se deu um erro? Vamos acessar aqui o nosso editor de código e vamos criar uma ação customizada. Então, um new aqui vai clicar em Action. Essa ação, vamos nomeá-la como verificar erro. Você precisa seguir exatamente a ordem que eu vou falar para você. Primeiro, você coloca o nome da ação. Depois que você colocou o nome da ação, você vai colocar aqui, você vai marcar um return value para indicar que essa ação ela vai retornar um valor, uma resposta. E essa resposta é um valor booleano, verdadeiro ou falso. Nós iremos criar também um argumento, e esse argumento é uma ação. Vamos chamar de ação esse argumento. E ele é do tipo action, porque ele é uma ação. Por que esse argumento é uma ação? Porque essa é a ação que vai ser testada. Caso ela dê errado, vamos retornar verdadeiro. Caso essa ação dê certo, retornaremos falso. Ótimo. Depois que você colocou essas configurações, você vai clicar aqui em View Boilerplate Code. Ele vai criar para nós o escopo da função e vamos copiar para o editor. Muito bem. Agora, aqui onde está escrito Add Your Code Function Here, aqui embaixo, vamos escrever o código. É algo simples. Vamos colocar um try. Esse try é o que faz o tratamento de erros. Você vai abrir essa chave, não se preocupe, eu vou disponibilizar depois esse código para você. Então, vamos chamar a ação. Esse await
ação. Então, o que é esse await ação? Essa palavra, essa variável ação, é a ação que nós passamos como argumento, é aquilo que nós queremos executar. Ele vai executar essa ação. Caso essa ação seja executada, caso não haja um erro, então essa função verificar erro vai retornar o valor falso. Por quê? Porque não teve um erro, então retorna falso. Caso contrário, aqui vamos fazer o tratamento. Então vamos colocar cat entre parênteses, coloque uma variável e abre mais uma vez chaves e aqui dentro nós vamos colocar return true, ou seja, caso aconteça um erro, nesse bloco ele pula para cá e o resultado da ação verificar erro será verdadeiro. Vamos clicar em Save Action, ele vai dar essa mensagem dizendo que os parâmetros eles não batem, você pode clicar em sim, porque isso é um bug, eles batem sim. Muito bem, perfeito. Aqui está a nossa ação. Vamos testar isso na prática agora. Vou clicar em salvar e aqui eu vou simplesmente deletar o que eu fiz. E a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a ação customizada. Aqui em Custom Action, vamos pegar a ação verificar erro. Inclusive essas ações aqui eu tenho que mostrar, disponibilizar para vocês lá no repositório, né? Ok, então aqui está. Aqui está o argumento que nós criamos. Qual que é a ação que eu quero executar? Que eu quero verificar o erro? Vamos clicar aqui em Open. Portanto, a ação que eu quero executar é de inserir um dado no Supabase. Então, insert row. Muito bem. E aqui nós vamos inserir lá no Supabase, na tabela montadora, no campo montadora, o valor que está no widget state, no nosso txt. Perfeito. Essa ação vai executar lá no Supabase. Portanto, se essa ação que foi colocada aqui dentro resultar em um erro, nós iremos saber. Aqui em Action Output Variable Name, na ação customizada, preste atenção nisso, vamos nomear isso como valor. Isso aqui é a variável que vai armazenar verdadeiro ou falso. Na sequência, colocamos uma ação condicional. E a condição é simplesmente isso aqui, ó, Action Output, que é o resultado da ação anterior, a ação customizada. Lembre-se, se essa variável valor for verdadeira, é porque houve um erro. Então vamos exibir uma mensagem aqui dizendo que houve um erro. Information dialog, houve um erro. Muito bem. Caso esta ação não apresente um erro, caso o resultado seja salvo no banco de dados, então aqui vamos exibir uma mensagem de sucesso. Essa mensagem de sucesso, vamos voltar mais uma vez para back-end call. Vamos colocar aqui, por exemplo, aquela variável linha, que armazena aquela resposta. Voltando para Custom Action, aqui aqui no falso, vamos colocar uma ação para exibir Information Dialog, exibir o ID. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui ó, em Combine Text e vamos escrever o seguinte, na primeira porção. Registro criado. Dá um espacinho, ID, espaço. E adiciona um texto e aqui vamos pegar o Action Output, linha, que é a linha do Supabase ID. Muito bem. Então, nós temos aqui o resumo. Criamos uma ação customizada que recebe um parâmetro que é uma ação também. Essa ação é para inserir dados no Supabase. Vamos voltar para lá. Agora, se essa ação aqui, que retorna um valor, que pode ser verdadeiro ou falso, se essa ação der errado, então a variável valor será verdadeira e ele vai dizer para nós que houve um erro. Caso essa ação seja falsa, ou seja, se não der um erro, ele vem para cá e exibe uma mensagem dizendo que o registro foi criado e também junto nessa mensagem ele exibe para nós o ID. Vamos fazer esse teste agora.
Vamos primeiro tentar registrar um registro que não existe no banco de dados. Uma coisa que eu esqueci de fazer é mandar ele atualizar a nossa tabela, mas não tem problema. Aliás, vamos fazer isso agora. Caso essa ação aqui ela dê certo, vamos dar um refresh database request, já que é para atualizar a nossa list view. Então registrou no banco de dados, já atualiza. Caso não dê certo, então não precisa, evidentemente, atualizar. Muito bem. Como eu fiz uma alteração, eu vou clicar em Instant Reload mais uma vez. Vamos aguardar ele carregar. Ótimo. Vou clicar em montadora. Então, eu vou tentar salvar um registro que ainda não existe. Nissan 3. E vou clicar no botão salvar. Muito bem. Registro criado ID 64. E ele vai aparecer aqui, ó, Nissan 3. Vamos verificar no banco de dados. O Nissan 3. Cadê? Aqui está ID 64. Ótimo, perfeito. Por outro lado, se eu tentar salvar mais uma vez o Nissan 3, houve um erro. Ok? Então, agora nós não temos mais esse problema de tentar salvar um registro e informar para o usuário se aconteceu um erro. Perceba que o Nissan 3 ele foi o ID 64. Depois eu cliquei para tentar salvar. Esse que eu tentei salvar seria o 65. Por isso, quando eu tento salvar um registro novo, ele será o 66. Beleza? Então, quando eu tento salvar o registro, ele, digamos assim, marca esse ID. Ótimo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um exemplo agora, apenas para mostrar para você que essa função que nós criamos, ela pode ser utilizada em qualquer situação. Eu criei aqui um novo botão, onde nesse meu novo botão, eu vou deletar tudo que eu fiz, eu vou escrever o seguinte, cálculo. Esse botão ele vai realizar um cálculo. Ok? Esse cálculo vai ser dividir um número por um valor que vai estar aqui dentro dessa TXT. Ou multiplicar, tanto faz. Eu vou criar uma variável chamada resultado. E essa variável chamada resultado vai ser um número inteiro, por exemplo. Muito bom. Eu vou clicar em confirmar. Vamos colocar um valor inicial para a variável. Perfeito. Quando eu clicar nesse botão cálculo aqui, eu quero, em primeiro lugar, atualizar a variável. Então, update, page state, e vamos atualizar a variável resultado. Qual que é o valor que eu vou colocar nessa variável? Vamos fazer um cálculo. Aqui em Code Expression, eu vou clicar em Add Argument, vou inserir um argumento novo, chamado var1 mesmo. Esse argumento é um número inteiro, e esse número inteiro será proveniente do nosso widget state txt montadora. E a expressão simplesmente vai multiplicar 10 vezes var1. Esse 10 vezes var1 é o valor que está no nosso widget state. Eu vou clicar aqui para checar os erros. Muito bem. Depois que atualizar a variável, eu quero exibir uma mensagem, então information dialog, exibindo o valor dessa variável. Olha só. Page state, resultado. Perfeito. Vamos testar isso na prática. Eu vou clicar aqui em Instant Reloaded para atualizar. E vamos testar isso daqui. Deixa eu pausar o vídeo. Então, muito bem. Eu vou clicar aqui em montadora. E aqui eu vou colocar o número 10. Quando eu clicar em cálculo, ele traz o resultado 100. Se eu colocar aqui em 45, o resultado 450. Mas e se eu colocar, por exemplo, algo nesse sentido? Repare que não acontece nada. Por que não acontece nada? Óbvio, como eu falei para você, quando acontece um erro em qualquer lugar, toda a ação subsequente ela é abortada. Ok? Então, por isso que ele não mostra. Vamos, então, tratar isso. Essa ação de atualizar a variável, eu vou copiar, cortar. Vou cortar essa ação. E, no lugar, eu vou colocar justamente a nossa ação customizada.
Custom Action, verificar erro. Vamos já colocar aqui a variável valor, já existe, né? Não pode ter duas, então valor 2. Vamos clicar em Open e a ação que eu quero testar é a que eu copiei, que eu cortei, aliás, e vou colocar aqui. Então essa ação aqui, para atualizar a variável resultado, vai ser executado. Pode ser que dê um erro ou não. Então, se der um erro nessa minha ação, eu vou exibir aqui. Vamos colocar uma condicional. Qual que é a condição? A condição é justamente isso daqui, ó. Cadê o action output valor? Ora, deu um erro. Bom, se deu um erro, vamos informar para o usuário esse erro. Information dialog. Houve um erro no cálculo. Houve um erro no cálculo. Muito bem. Caso não dê um erro, vamos informar para o usuário aqui o information dialog, dizendo para ele qual foi o resultado da nossa multiplicação que está armazenado na variável resultado. E, finalmente, nós vamos testar isso daqui. Vamos clicar em Instant Reloaded, vamos pausar o vídeo. Então, eu vou clicar aqui em montadora, vamos colocar o valor 12, vou clicar lá em cálculo e não funcionou. Deixa eu ver aqui, pode ser, já sei o que é, é o seguinte, ó. Aqui, ó, essa Custom Action retorna a variável, o valor 2. A variável valor, a variável que eu estou verificando é a variável valor, ok? Então, repare que aqui eu estou colocando a variável errada. Aqui não é a variável valor. Aqui é a variável valor 2. Então, cadê o action outputs? Aqui está, valor 2. Ótimo. Então não confunda com isso. Quando você tiver essa ação aqui em vários pontos do teu código, sempre faça a verificação correta. Muito bem, vamos atualizar agora aqui mais uma vez, clicar em Instant Reloaded. Vou pausar o vídeo de novo. Ok, então eu vou clicar aqui em montadora, vamos colocar o número 12, cálculo 120, muito bom. E se eu colocar um valor que gere um possível erro, houve um erro no cálculo. Perfeito, e assim a gente aprendeu a tratar os erros aqui no Flutterflow. E aí, o que você achou dessa aula? Comenta aqui embaixo no comentário para eu saber o que você achou. E se você gostou dessa aula, a única coisa que eu te peço em troca é que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal para receber com exclusividade conteúdos avançados e aprofundados de Flutterflow e Supabase. E se você quiser receber esse código que eu criei aqui diretamente no teu Instagram, você vai acessar o nosso Instagram, @datasetapps, aqui embaixo tem um link, e você vai no direct e vai escrever o seguinte, erro. Apenas isso, E-R-R-O, erro. Quando você escrever erro, você vai receber na hora uma mensagem com o link com esse material aqui, com esse código, pronto para você copiar e colar. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.